Muito se falou e ainda se fala sobre a reforma tributária. Mas de que forma ela mexe com a vida da gente? Quem vem conversar sobre isso é o economista Daniel Santos. Tudo bem, professor? Tudo bem, como é que está? Tudo jóia. Bom, vamos começar por alguns aspectos que ela pode mexer mesmo com o nosso dia a dia. Impostos devem mudar? Precisa. Porque o imposto brasileiro, ele foi formado no início do século passado, Elaine, visando um processo onde garantisse que o consumo do Brasil fosse taxado e que a renda fosse economizada. Vamos dizer assim, quem tivesse mais dinheiro deveria pagar menos imposto, porque haviam pouquíssimas pessoas no século XX, 1910 e 20, que tinham muito dinheiro. Então, o que aconteceu foi assim, joga para cobrar taxa em cima de quem pode pagar, que é o consumo. Mas de lá para cá mudou um pouco isso, né? E o que ocorre no Brasil hoje, nós temos muitas pessoas que estão inclusive elencadas nos bilionários do planeta, e essas pessoas pagam menos impostos do que os mais pobres. Com essa mudança, isso melhora? Melhora porque ele muda a dinâmica do mercado. Veja só, no Brasil hoje, uma pessoa que ganha até R$ 2.000, ela paga cerca de 50% da renda dela em impostos sobre o consumo, que são indiretos. Alguém que ganha mais de R$ 30.000 paga apenas 29% sobre impostos no global. Então, no Brasil, quem ganha mais paga menos imposto. Não é que a proposta é de taxar de maneira irrestrita, mas sim que faça um equilíbrio um pouco melhor, porque o imposto, na realidade, é o quê? Um meio de você distribuir a renda na população. E o Brasil, hoje, nós temos ainda um efeito da concentração muito grande ainda, né? Os governos anteriores que passaram, que eram sociais, democratas, etc., esses governos não mexeram nessa equação, continuou do jeito que está. Então, no Brasil, hoje, chegou num ponto de inflexão. Ou vai, ou mexe, ou o Brasil acaba de quebrar, porque não há mais condição de continuar taxando quem pode pagar menos. Exatamente. Um outro ponto que mexe diretamente com a vida da gente. Tem a ver, além da questão do consumo, quer dizer, imagine assim, se alguém com R$ 2.000 por mês paga metade desse salário como imposto, se isso cai em 10%, ele vai ter R$ 200 a mais para poder consumir. O número de pessoas no Brasil hoje que possui renda inferior é muito maior do que quem é milionário no Brasil. Um outro ponto também que envolve isso é o fato de que o Estado poderá simplificar o processo de arrecadação de impostos. Por que isso é importante? Porque é conhecido por todos os brasileiros que os salários que foram pagos a partir da Constituição de 88 no Brasil, com toda a questão da estabilidade pública, são salários importantes e que têm um valor alto ao funcionário público, né? É um trabalho importante, é um trabalho de confiança que exige todo esse aspecto, só que esse pessoal está se aposentando. E os concursos públicos no Brasil hoje estão sendo freados. Por quê? Porque se antevê uma reforma da parte de tributos. Se nós simplificarmos o processo de arrecadação, todo esse trabalho que vai continuar sendo feito vai ser feito de forma muito mais digital, indireta, através de computadores e pessoas, e não simplesmente através do aumento da carga sobre funcionários públicos e de salário para esse pessoal todo, que hoje também pesa no Estado brasileiro. Então, para o brasileiro hoje, essa reforma tem um impacto direto no salário e indireto, porque no longo prazo nós vamos ter no Brasil um Estado que é mais leve, que custa menos. Isso para a gente é importante. Só para você comparar e entender, quando nós pensamos em termos de Chile com o Brasil, né, o imposto sobre o consumo no Chile chega a 40%. Em relação ao que nós temos no Brasil hoje. Nos Estados Unidos, o imposto sobre a renda é de 50%. No Brasil, sobre o consumo, é 75%. Então, quer dizer, nós estamos bem na contramão de taxar aqueles que têm mais dinheiro e taxar menos aqueles que têm menos poder de pagamento. Agora, professor, por que isso é tão demorado? Por que se bloqueia tanto? Vai mexer com muita gente que vai ter que pagar mais imposto, é isso? Lobbies, pessoas, partidos políticos, todos eles estão ansiosos em colocar a sua impressão digital em uma lei que vai ter uma alteração importante e que vai refletir no Brasil a longo prazo. Então, essa demora, ela é percebida exatamente porque as pessoas que estão na gestão disso e que fazem a aprovação dessas leis refletem interesses que muitas vezes não são diretamente aqueles que é o melhor para a população inteira. E nós temos uma democracia, onde a maioria vence. Então, é necessário você montar uma
uma forma que um volume de pessoas, né, ter um apoio de gente que leve à frente isso. E não se consegue fazer isso sem também dar concessões. Tanto que a previsão dessa reforma tributária, ela é branda. Ela não é o máximo possível, melhor possível, mas é algo que vai apenas amenizar os defeitos que nós temos tão drásticos hoje. Já foi feita a proposta, já foram feitas emendas, e vai e volta. Dá para a gente ter uma ideia, pelo menos, de, por exemplo, que setembro isso se decida ou só Deus sabe? Olha, politicamente falando, né, os nossos telespectadores que acompanham isso em Brasília sabem como que é complexo o nosso Congresso Nacional, nossa Câmara de Deputados e Senadores. Então, a previsão de que isso aconteça em setembro eu acho que é muito pequena, né? Eu acredito que isso poderá acontecer até possivelmente final de outubro, início de novembro, quando entra um processo de recesso parlamentar, que eles têm que votar ainda o orçamento de 2020. Então, se isso não tiver votado até início de dezembro, ano que vem a gente não tem orçamento e repete o desse ano agora. Então, eles precisam fazer com que essa lei passe antes. Senão, nós vamos entrar ano que vem numa situação complicadíssima também com o Estado, que vai ter custos mais altos, impostos que vão estar continuando como está na regra hoje e com a incapacidade de gestão que nós estamos percebendo já no Brasil ainda hoje. Agora a gente percebe, professor, que meio que o mundo todo está meio de olho, né, nessa votação. Parece que tem algumas negociações mais suspensas. O pessoal parece que está querendo ver esse resultado, não só os brasileiros. Com certeza, porque de acordo com o peso do Estado no Brasil, nós vamos ter também um reflexo no custo e no risco que o Brasil tem. Imagine que hoje a Selic está baixa em função de quê? Nós estamos num processo de recessão no Brasil. Não é porque o governo brasileiro fez um ótimo trabalho nos últimos anos, de lá para cá, né? Nos últimos meses, o governo novo que aí está, ele pôde muito pouco fazer, a não ser repetir o que foi feito no ano passado do orçamento, que já foi votado no ano passado. Agora, esse ano significa o quê? Que nós vamos dar o tom da conversa para os próximos anos. Então, uma resposta positiva, né, de qualidade do Congresso, que realmente leve essa discussão para um patamar de grau elevado e não apenas de meio de troca ou de favores, certamente vai ter um reflexo também no longo prazo. E o nosso telespectador precisa estar atento a isso, porque não basta só ter um discurso, nós temos que ter o espírito crítico desperto, ligado, para saber se aquilo que está sendo falado realmente também é aquilo que está sendo feito na própria Câmara dos Deputados, né? Senão a gente vai ter alguém que fala muito e fala uma coisa, mas na hora de fazer faz outra, né? E isso vai refletir no nosso bolso, no meu bolso, no bolso do nosso telespectador. Ele vai ficar com menos dinheiro no bolso para poder consumir, para poder utilizar, porque a lei que existe hoje ela já está superada. O dólar está em alta e tem muitos especialistas dizendo que essa votação pode inclusive mudar esse cenário, né? O dólar no Brasil hoje tem uma alta que reflete necessariamente um risco que não é interno do Brasil. Esse dólar alto hoje, ele é muito mais uma resposta do mercado global a essa briga comercial que tem entre Estados Unidos e China hoje presente. Então, eu vi um comentário de alguém hoje numa rede social dizendo, olha, tá vendo? Uma reportagem do ano passado dizia que se tal candidato se elegesse, o dólar subiria e a bolsa cairia, né? Eu não gosto de entrar em discussões sobre isso, mas naquele comentário eu fiz. Eu falei assim, olha, se tal candidato tivesse ganho realmente, o dólar estaria hoje em 7 por 1 no Brasil. Por quê? Porque nós somaríamos ao risco do exterior hoje, Estados Unidos e China, o risco nosso interno no Brasil. Pela previdência que foi votada e passou daquela forma não tão boa, mas regularmente boa, satisfatória, pelo menos por hora, né? Nós já demos um sinal de que o Brasil tende a reduzir despesas, parar de gastar tanto como gastou. O governo brasileiro vai ser um pouco mais comedido, um pouco mais controlado. E se nós passarmos essa votação também, o processo de clarear as intenções do governo brasileiro do Brasil hoje, né, com os deputados e o executivo, fica muito mais óbvio. Então, certamente, vai arrefecer, vai voltar um pouco, mas o maior impacto desse dólar hoje e da bolsa hoje tem a ver com a relação externa do Brasil. Então, a lição de casa nossa, sendo bem feita, nós estaríamos menos sujeitos a todo esse risco. Com a nossa lição de casa ainda no caminho, significa que
nós precisamos dar sinais ainda mais claros de que temos interesse em mudar a regra de negócio, né? O Brasil hoje tem um endividamento que é gigante e nossa situação de liquidez também está complexa. O governo entrou em default, em dívida, em inadimplência por uma questão técnica, mas é essencial que tenha essa reforma para garantir que mais dinheiro sobre, que a questão fiscal do governo fique superavitária para que se taxe aqueles que têm dinheiro sobrando realmente e a economia volte a girar. Imagine qual seria o reflexo de que uma população inteira do Brasil hoje, né, vamos pensar nos nossos 200 milhões de pessoas, cerca de 30 milhões de pessoas tivessem 10% a mais de salário para poder consumir. Maravilhoso, né, professor? Mensalmente, isso é fantástico. Com certeza. Muito obrigada, então. Sempre à disposição.